Existe uma janela que quer nos atrair para nos levar para o mal. Isso mesmo, a janela do mal. Fique atento com essa janela. Fique nesse estudo porque Deus quer falar ao seu coração. E não esqueça que o PDF desse estudo estará no canal do Telegram, na descrição do vídeo. Vá lá na descrição, você vai encontrar tudo que você precisa sobre a Universidade do Reino. Amados de Deus, preste atenção. Nós temos uma história muito terrível, muito preciosa também. No livro de Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7, nós vemos Paulo pregando em Troade. Nas suas viagens missionárias, Paulo pregava, viajava, ensinava, exortava, fazia milagres, enfim. Homem com o calibre do apóstolo Paulo era difícil de se achar. E quando ele estava presente nas igrejas que ele visitava, o sugavam ao sumo, queriam o máximo dele, meu Deus do céu. Esse era o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E aqui se encontra em Troade, ele está num culto no primeiro dia da semana, diz aqui em Atos, capítulo 20, versículo 7 em diante. Era dia de domingo e estavam para compartilhar o pão, ou seja, iriam fazer um kiddush. Pão e vinho é o kiddush, conhecido por nós como ceia do Senhor. E eles estavam ali recebendo a bênção, imagina, estavam no terceiro andar e estavam ali nos cenáculos reunidos. Imagina uma congregação que se juntava no terceiro andar. Imagine a comunhão, a bênção por ter Paulo presente. E ali iriam estar na mesa do Senhor, compartilhar, beber do cálice e lembrar da morte de Cristo e dar esse anúncio de que Jesus vem. Coisa maravilhosa, imagina o conteúdo de Paulo. Porém, a casa estava cheia, havia muitas lâmpadas, a casa estava iluminada, o cenáculo, a igreja estava muito bem arrumada e com certeza tudo estava preparado para uma grande comunhão e festa espiritual. Mas há um jovem chamado Eutico que não encontrou lugar talvez para assentar e foi atraído por uma janela. E nessa janela ele se assentou para ouvir a pregação. Paulo se estendeu, Paulo pregou até a meia-noite. Gente, hoje em dia meia-noite é normal para nós, mas naquele tempo, meia-noite, metade da noite, havia sido, já que o sol se punha às 6 horas da tarde, e Paulo se estendeu pregando até a meia-noite, ensinava, imagine a glória e o poder que havia naquele lugar. E Eutico, esse jovem, diz que se acomodou na janela, adormeceu e caiu e despencou do terceiro andar. Imaginem o susto, a tragédia, quando chegaram lá embaixo, todos falaram que ele já estava morto. Mas Paulo disse, calma, calma, porque a alma está nele. Paulo teve a visão de que ele voltaria à vida e de fato Paulo abraçou e ele voltou à vida. Você já leu essa história maravilhosa, mas quero tirar algumas lições de Atos, capítulo 20. Anote comigo, Atos, capítulo 20, do 7 em diante. Tá bom? Você vai encontrar a história de Eutico. E o que pode simbolizar essa janela, já que podemos tirar alguns exemplos espirituais de coisas materiais ou exemplos que servirão para a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, a janela é um lugar de dubiedade, porque diz que a casa estava muito bem iluminada por lâmpadas, segundo o versículo 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam ali reunidos. Muitas lâmpadas, estava tudo iluminado, estava tudo precioso. Só que do lado de fora havia trevas, já era meia-noite. Então, a janela é o lugar quando você está em dubiedade entre as trevas e a luz. Primeiro erro da janela, dubiedade, número 1, dubiedade. E esse é o grande mal da igreja. E Deus vem combatendo isso desde os tempos passados com Judá, com Israel. A dubiedade quando o povo estava cocheando em dois caminhos, quando o povo estava oscilando e não sabia para onde ir, sendo que tinha o trilho da verdade, da orientação da sua palavra. Lá em Josué capítulo 1, versículo 7, anote isso. Josué 1, 7, Deus diz categoricamente para Josué, Josué, guarda, tenha cuidado, seja corajoso e tenha coragem, porque é necessário ter coragem para guardar a palavra. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Isso se chama centralidade, andar no trilho do que é o conteúdo precioso da palavra de Deus. E olha o que diz, e farás prosperar o teu caminho. Você sabia que o nome Eutico
Eutico significa prosperidade, ou próspero. Alguém bem-sucedido. Alguém disse também que significa afortunado, uma pessoa próspera e afortunada. Olha que nome lindo, Eutico. Eu posso dizer que Eutico simboliza a prosperidade e a bênção de Deus para com o seu povo. Eutico, esse nome simboliza a bem-aventurança da prosperidade que Deus dá para os seus. E nós somos povo dele, nós somos igreja do Senhor e Deus tem prosperidade para a igreja. Só que um problema, a dubiedade, estar na janela entre as trevas e a luz, tira a prosperidade da igreja. Eu não estou falando aqui só de dinheiro, porque prosperidade da igreja é bênção do céu, é salvação, é glória sobrenatural, é virtude de dons maravilhosos, é prosperidade financeira também, abundância, é paz, é alegria, é amor, é um conjunto de coisas gloriosas que Deus nos dá. O principal, logicamente, é a riqueza da salvação. Agora, essa prosperidade somente Deus dá. Agora, a igreja, quando perde a prosperidade, é porque ela está no lugar de dubiedade, está numa janela oscilando. Por isso Deus disse para Josué, Josué, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Anda no centro, ande no trilho da minha palavra e farás prosperar o teu caminho por onde quer que andares. A bênção irá com você, Josué. Isso é algo que nós devemos aprender. Hoje a igreja tem perdido a prosperidade, como diz Provérbios, que a bênção do Senhor é a quem enriquece e não acrescenta dores. Há muita gente perdida, perdendo a bênção, a prosperidade, a santidade. Repito, essa prosperidade não é só ganância financeira, prosperidade é tudo, é paz, é alegria, é tudo, é um conjunto, saúde. É a virtude do céu em nossos corações. A igreja perde sua prosperidade quando entra numa postura de dubiedade. Lembra o que o próprio Jesus disse através de João, na visão em Apocalipse, para o pastor da igreja de Laodiceia? Diz, tu não és quente nem morno. Você não é quente nem frio, você é morno. Você não é quente nem frio, você é morno. Porque você é morno, eu tenho nojo de você, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, isso é dubiedade, a pessoa não é nem quente nem frio. E a mornidão também, isso é dubiedade. A dubiedade tira esse cochear entre dois caminhos, o caminho da luz, o caminho das trevas, o caminho da santidade, o caminho do pecado, o caminho do céu, o caminho do inferno, qual você quer? Você está aí em cima do muro, nessa indecisão? Pois é, às vezes somos atraídos. Apocalipse 3, vou anotar isso aqui, Apocalipse 3, versículo 15, se não me engano isso, em diante. Deus está falando com a igreja do Senhor, uma igreja que havia se corrompido e estava nessa mornidão maligna. Quando estamos numa janela, porque janela significa esse lugar onde eu me acomodo para viver nessa oscilação entre dois caminhos. O problema não é ser atraído por uma janela, porque todos nós já fomos atraídos por uma janela. Todo dia somos atraídos por janelas, por pensamentos, por palavras, por atitudes. Quem não tem uma janela que não é atraído? Tantos pecados que eu poderia citar aqui, obras da carne que são janelas na nossa vida, janelas de atração. Qualquer um pode ser atraído, lógico, estamos numa luta constante. Ninguém pode falar, nunca pequei, nunca errei, nunca fui atraído por algo maligno. O problema é quando nos assentamos na janela. É quando nos acomodamos na janela e dormimos na janela. Estamos tão acomodados que não nos imutamos, não sentimos mais nada e estamos adormecidos. Mas preste atenção, quem está na janela, se acomoda na janela, dorme na janela. E dormir na janela significa, meu irmão, perder o sentido de uma verdade, de uma santidade, de uma glória espiritual, e muita gente já adormeceu. Só que o problema é que quem adormece normalmente cai, e não cai para dentro da igreja, cai para fora da igreja, e se machuca, quebra o pescoço, se arrebenta. Repito, quem adormece na janela, no lugar da dubiedade, não cai para dentro da igreja, cai para fora da igreja, cai para as trevas normalmente. E temos tantos casos que vemos. Queridos, preste atenção, Deus está falando com você. Olha só, ponto número 2, na janela é o lugar de dormir. Dormir, vou colocar aqui, acomodação.
Quanta gente que se acomodou. Quem sabe você era aquele crente que louvava a Deus, estava no evangelismo, visitava hospitais. Quem sabe você tinha alegria de abraçar os irmãos. Meu Deus, tanta bênção. E você perdeu essa virtude gloriosa. E você foi gradativamente abandonando o primeiro amor. Porque o primeiro amor se abandona, lamentavelmente. Muita gente se acomoda nessa janela e nesse lugar que nós vamos abandonando o zelo, abandonando o primeiro amor, abandonando a paixão por Deus. Quanta gente deixou de se apaixonar. Hoje em dia eu não coloco mais do meu lado, na minha equipe, pessoas habilidosas. Já houve um tempo que eu fui treinado para trazer pessoas habilidosas do meu lado. E Deus me disse, não coloque mais pessoas habilidosas, coloque pessoas apaixonadas, porque às vezes tem tanta gente habilidosa, capacitada, mas perdeu a paixão. Mas o Senhor me disse, ande com pessoas apaixonadas, às vezes vão ser crianças, indoutas, às vezes vão ser pessoas que ninguém dá um centavo, mas são pessoas apaixonadas, são pessoas que são capazes de estar com você na obra do Senhor e vibram e choram porque querem viver a paixão verdadeira, o amor verdadeiro em Cristo Jesus. O que aconteceu com você? O que aconteceu conosco quando nos assentamos na janela e vamos abandonando esse primeiro amor? Romanos 13:11. Romanos 13:11 diz, é hora de despertarmos do sono. Paulo é categórico, por quê? Porque está mais próxima a nossa redenção, muito mais próxima de quando nós queremos. Queridos, eu já estou pregando o evangelho há mais de 30 anos, me converti com 15 anos, embora já era neto de missionário, filho de missionário, e com 15 anos conheci a Jesus, dia 11 de outubro de 1987, às 20 horas e 20 minutos, eu tive minha primeira experiência com Deus Todo-Poderoso, embora criado na igreja e acostumado a ver milagres, mas nessa data Deus marcou minha vida. Deus me pegou e me disse, eu vou te usar, Natanael. A glória, o poder, a virtude, a unção de Deus me tomou e fui transformado. Já com 20 anos estava pastoreando, estava fazendo a obra do Senhor, fui ungido ao santo ministério pela misericórdia do Senhor e comecei uma obra de apostolado para sair, para pregar, entrar em favela, viajar por países pela misericórdia do Senhor. Já fazem mais de 30 anos que eu estou nesse trabalho sobrenatural, glorioso e poderoso. Mas vou lhe falar uma coisa, não me canso de pregar e de anunciar. Sabe por quê? Porque muita gente adormeceu, e eu vou lhe falar, nesse processo, quantas vezes preguei, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Se foi há mais de 30 anos, imagine hoje como eu devo pregar, Jesus está voltando. Se há mais de 30 anos que eu estou pregando, Jesus está voltando, imagine os dias de hoje como estão, para anunciarmos que Jesus está voltando e é hora de despertarmos, sairmos, me incluo, das janelas da vida, da dubiedade e despertarmos para uma vida santa, gloriosa, uma vida de eficácia. E é necessário despertar, porque nos enrolamos com coisas malignas nessa janela da vida e é necessário despertarmos. Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, 2 Timóteo 2, 4 diz que o bom soldado, não está falando de qualquer soldado, está falando do bom soldado. O bom soldado que milita, essa milícia santa, ele não se envolve em coisas malignas dessa vida. Sabe por quê? Não se envolve com coisas passionais desta vida. Sabe por quê? Porque ele quer agradar aquele que o arregimentou. Ele quer agradar aquele que o chamou. Quanta gente se perdeu nesses anos, quanta gente eu vi deslizar, quanta gente brincou na janela e caiu, quanta gente morreu espiritualmente, quanta gente só tem cinzas nas lembranças de um passado que talvez foi glorioso, mas hoje só tem cinza, só tem vergonhas, porque não vigiou. Queridos e amados do Senhor, eu não sou melhor do que você, sou pó, sou barro, mas uma coisa que eu tenho que ter certeza é ter convicção de que eu estou de pé em Cristo Jesus, de que eu estou na rocha. Muita gente diz para mim assim, Natanael, quem pensa estar de pé, olhe para não cair. A Bíblia não diz isso, diz quem pensa. O problema é quando pensamos que estamos de pé, porque a Bíblia ordena estar de pé. Põe-te de pé, filho de homem, que eu falarei contigo. Põe-te de pé. Deus fala muitas vezes, põe-te de pé. E estar de pé, estar sóbrio.
O problema é quando pensamos que estamos de pé. O problema não é estar de pé e vamos cair, ou ter a tendência para cair, não. É pensar estar de pé. Quem pensa estar de pé, tome cuidado, porque de repente não está. Precisamos estar acordados e sóbrios, e precisamos estar como esse bom soldado de 2 Timóteo, que não quer se envolver em coisas malignas, mas quer lutar a boa milícia santa e gloriosa. O que aconteceu com esse jovem Eutico, que significa próspero, abençoado, bem-sucedido? Ele cai, e quando chegaram lá, no terceiro andar ele cai. Meu Deus, que trabalho para subir lá no terceiro andar. Eu sempre digo que tem 3 estádios, pelo menos, na vida de um crente. Primeiro estádio, esse amor sobrenatural que nos envolve, isso dura 1 ano, 2 anos, é uma paixão sobrenatural. Só que depois vem a segunda fase, que são a fase das provas. Vou colocar aqui, olha, primeiro estágio, é o amor. Meu Deus, você conhece o amor de Deus, a glória, o poder, a sobrenaturalidade, a paixão. O segundo estágio, provas. Aí, terceiro estágio é maturidade. Maturidade. Por que eu digo isso? Porque esses estágios nós vivemos. Esse amor onde tudo é santo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Depois você percebe que não tem tanta gente santa assim. Começam as provas, começam os problemas. É ou não é? Você já passou por isso. Só que se você passa pela prova, você vai entrar no estágio terceiro, que é maturidade. A maturidade é quando você não se escandaliza com mais nada, falam mal de você, criticam você, perseguem você, você diz glória a Deus. Estou maduro. Fulano desviou, fulano se afastou. Louvado seja o nome do Senhor. Estou num estágio de maturidade. Mas nas 3 fases, você tem que tomar cuidado com as janelas. Está no primeiro amor, tome cuidado com a janela. Está nas provas, tome cuidado com a janela. Amadureceu, já está maduro espiritualmente, experiente, glória a Deus. Mas tome cuidado com a janela, porque sempre haverão janelas que vão te levar e vão te atrair para te afastar da presença de Deus. Você sabe, eu sei qual é a janela que está te atraindo para te afastar da presença de Deus. Mas em nome de Jesus, hoje temos poder para repreendermos toda ação carnal, maligna, e vencermos a Satanás e falarmos em ti, Jesus, somente em ti somos mais do que vencedores. Quando Paulo olhou, gritaram, está morto. Mas Paulo desceu, ele teve que descer. Isso nos falta às vezes, descer e ir lá. E diz que o abraçou. Um abraço vai salvar alguém caído. Muitos julgam caído, mas nós temos que abraçá-lo. E a alma voltou. Muitos veem um morto, mas Paulo estava vendo uma alma que carecia de salvação e de bênção. Graças a Deus que Paulo operou um milagre, o menino jovem ressuscitou. Voltou para o culto, subiram, e diz que Paulo agora pregou até a madrugada. Imagine, estava pregando até meia-noite, agora foi até a madrugada, adorando, louvando e glorificando, ainda compartilhar o pão. Coisa maravilhosa, só as Sagradas Escrituras para nos ensinar desse jeito e nos trazer histórias tão profundas e tão maravilhosas. Deus te abençoe e não esqueça, se afaste das janelas que são geradas pelo mal. Em nome do Senhor Jesus.